No treinamento desta quinta-feira, o destaque foi um jovem lateral esquerdo. Vinícius Rangel tem 18 anos de idade e deverá ao longo dos próximos dias ganhar mais oportunidades no time do técnico Mano Menezes. De bom cruzamento, jogador bom ofensivamente que inclusive já atuou como ponta. Eu falo sobre mais uma promessa das categorias de base e um possível lateral esquerdo para o futuro, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre um jogador em especial. Vinícius Rangel, lateral esquerdo de 18 anos de idade, que foi um dos destaques do treinamento desta manhã no CT Parque Gigante, uma das novidades. E deverá cada vez mais ganhar espaço no elenco do técnico Mano Menezes. Antes, eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram do A Dupla. Dicas diárias de apostas, além de brindes sendo sorteados. Nessa quinta-feira a gente vai ter uma live com sorteios de bonés, camisetas, free bets, ingressos, além das camisetas serem da camisaria do torcedor. A gente vai sortear, por exemplo, nessa quinta-feira, uma camiseta da seleção do Uruguai. Linda, belíssima. Já sorteamos uma camiseta da seleção brasileira da Copa de 98. Linda, belíssima. Vai no Instagram, @camisaria do torcedor e confere as promoções que tem por lá e as camisetas que são lindas. Senhores, quero falar sobre Vinícius Rangel. Lateral esquerdo de 18 anos de idade, nascido em 2004 e hoje foi o principal destaque do treinamento que eu acompanhei pela manhã no CT Parque Gigante. O Mano Menezes não fez um treinamento muito complexo, não. Ele dividiu o grupo em dois e nesses dois grupos eram realizados mini-jogos, ataque contra defesa. E o Vinícius Rangel era o lateral esquerdo de um dos 4 times que foram montados. Era volantes, meias e atacante contra zagueiros e laterais. E ele estava em um dos times que tinha a defesa, evidentemente, o Vinícius Rangel. Ele foi formado na base do Atlético Paranaense, tá? Chegou no Internacional com 15 anos, 16 anos de idade, e hoje é o titular da lateral esquerda do time sub-20 do Internacional, que perdeu o Taualara, para o time de cima, e desde que o Taualara subiu para a equipe profissional, o Rangel tem sido o titular da lateral esquerda do Inter. Ele em alguns momentos já atuou até como um ponta esquerdo, o que mostra que as características dele são basicamente ofensivas, o que é absolutamente natural para um lateral, principalmente que vem das categorias de base. Normalmente os laterais da base, eles são melhores ofensivamente do que defensivamente, e o Rangel, ele cumpre exatamente este requisito. Ótimo cruzamento, mostrou uma certa personalidade também no treinamento, o pessoal ali ajudando ele, pegando no pé dele na brincadeira, é um dos novatos desse elenco do técnico Mano Menezes, fez um dos seus primeiros treinos com os profissionais. Nessa quinta-feira a gente pôde acompanhar bem de perto esse desenvolvimento do jogador, esse aprendizado do jogador, mas que mostrou uma certa qualidade. A informação que eu trago para vocês é que esse cara, ele vai ter oportunidades no time do técnico Mano Menezes nos próximos dias, ao que tudo indica. Isso porque o Taualara, lateral esquerdo, reserva hoje imediato do René, foi convocado para um torneio pela Seleção Brasileira Sub-20. O Taualara tem 18 anos de idade também, nasceu em 2004. Foi convocado para essa equipe da Seleção Brasileira Sub-20. Não há ainda a definição de uma data de apresentação do Taualara. Não tem ainda a definição de quando que o Taualara sairá do CT Parque Gigante para disputar esse torneio pela Seleção Brasileira. Mas ele vai ficar de 2 a 3 semanas fora do dia a dia do CT. E aí, como o Inter não tem um lateral esquerdo para o René, reserva para o René, provavelmente se subirá alguém da base. E o Rangel, que já foi inclusive citado pelo presidente Alessandro Barcelos em uma entrevista coletiva, deverá ser o cara que ganhará essa oportunidade e até por isso, nessa quinta-feira, ele treinou entre os profissionais. Poderá ser inclusive relacionado como reserva do René, e aí, dependendo do jogo, pode ter inclusive sua estreia como profissional. É um jogador muito elogiado nos bastidores, como eu falei, pela questão ofensiva, uma boa personalidade, e vai aos poucos ganhando mais experiência nos treinamentos, mais rodagem com o técnico Mano Menezes, para poder ser alguma opção ao longo do Campeonato Brasileiro. É interessante a gente observar, o Inter está trabalhando muito os jovens das categorias de base após a eliminação da Copa Sul-Americana. E a gente poderá ver cada vez mais esses jovens aparecendo no time de cima, tendo oportunidades inclusive no Campeonato Brasileiro. Esse é um dos objetivos
que foi determinado pela direção após a desclassificação na Copa Sul-Americana. Eu já disse aqui, eu ouvi de um dirigente, olha, o nível de competitividade do Inter agora ele caiu um pouco, porque o Inter caiu fora da Copa Sul-Americana. Logo, só com o Campeonato Brasileiro, a gente tem um pouco mais de tranquilidade para testar, para observar, para experimentar. Alguns jogadores que podem render e podem ir ali na frente, servirem como soluções técnicas e servirem também como soluções financeiras. Existe uma lista, inclusive, que é trabalhada de jogadores que devem ganhar maior oportunidade. O Matheus Dias, por exemplo. Matheus Dias é um volante que subiu no início do ano, tá, para o time de cima do Internacional, até fez sua estreia, ainda com Medina, pelo Internacional, uma partida lá em Ijuí contra o São Luís, mas nos últimos treinos ele vinha trabalhando como lateral direito. Hoje, o Matheus Dias treinou como volante, que é a posição dele, e treinou muito bem também, por sinal. Então, ele treinando como volante já significa que se observa ele com uma capacidade maior de quem sabe entrar no jogo. Não é só um tapa-furo, vai começar a ser melhor trabalhado. Alisson, meia, camisa 10 do time sub-20, é outro que deve começar a trabalhar mais seguidamente no time de cima. O Alan Anis, lateral direito, é outro que também deve ser observado na equipe de cima, além de outros jogadores. O Lucas Rayan, zagueiro, tem o Dedé, zagueiro também, jogadores que vão ser observados cada vez mais pelo Mano Menezes, porque o Inter deverá abrir o restante do Campeonato Brasileiro para esses testes dos jovens da base. Mas o primeiro, de fato, deverá ser o Vinícius Rangel, além daqueles que já estão afirmados, o Tauan Lara entre eles. Vinícius Rangel deverá ter oportunidades ainda ao longo dos próximos dias. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!